Saudações, pessoal, professor Frederico Schaff e mais uma videoaula então de redes industriais. Nesta videoaula então vamos ver sobre a categoria Sensor Bus, a categoria de rede Sensor Bus, e sobre um padrão da categoria Sensor Bus que é o ASI, muitos chamam de rede ASI. Vamos lá. Então, esse conteúdo faz parte da unidade 5 então, desse curso, ou dessa disciplina, que versa sobre redes industriais de sensores ou Sensor Bus. Vamos ver alguns conceitos que caracterizam essa categoria, então, e as principais tecnologias. Então, nessa videoaula vamos ver sobre o ASI. Na próxima videoaula vamos ver sobre o CAN. Em paralelo, eu vou comentando então sobre aplicações tanto do CAN quanto do ASI. Ok? Vamos lá. Então, eu costumo utilizar essa figura aqui então para exemplificar então como é que a categoria Sensor Bus quais são as características da categoria Sensor Bus e como que ela é comparada então às outras duas categorias, o Device Bus e o Feed Bus. Como vocês podem ver então, o Sensor Bus é uma categoria das três, é a mais simples. Ela envolve então dispositivos que normalmente funcionam somente no nível de processo dos sistemas de automação, não interagem então em nível de controle, e as mensagens desses padrões de comunicação são a nível de bit. Então, alguns há vários bits, mas não muitos desses bits. Então, é um número bem menor, bem reduzido se comparado às outras duas categorias, Device Bus, que é a nível de byte, e a de Field Bus, que é a nível de vários bytes. E também vocês podem ver aqui que essas outras duas categorias, Device Bus e Field Bus, tem dispositivos que, digamos assim, estão colocados então também a nível de controle na pirâmide de sistemas de automação. Ok? Então, como eu comentei antes, esse curso, essa disciplina, vai versar então essa primeira parte, essa primeira categoria. A gente vê então a parte teórica de qualquer sistema de comunicação, com o modelo ISO-OSI. Depois a gente vê alguma parte de redes gerais, o Ethernet, o Wi-Fi e o modelo TCP/IP. E depois a gente vê a primeira categoria aqui, o Sensor Bus. Ok? As outras duas categorias são vistas num outro curso, numa outra disciplina chamada Integração de Redes Industriais. Ok? Que vocês também encontram videoaulas no YouTube, certo? Vamos lá. Então, Sensor Bus normalmente, pensando na pirâmide de automação fabril e também de sistemas de automação, envolve diversos níveis, vocês podem ver aqui então o nível de informação, o nível de controle e automação e o nível de chão de fábrica aqui, então com dispositivos discretos e dispositivos a nível de processo. E bom, normalmente o Sensor Bus é para interligar dispositivos a nível de dispositivos discretos. Não quer dizer que não possa ser utilizada para outras coisas, mas muitas vezes essa é a principal aplicação e normalmente eles estão limitados a essa área de aplicação. Ok? Bom, dito isso, então a gente viu os conceitos então da categoria Sensor Bus, como eu comentei, E agora para ficar mais claro, como é que essa categoria funciona, vamos ver um dos principais expoentes, então a principal rede, que é categorizada como nas categorias de redes Sensor Bus. Essa rede é o ASI, Então tá aqui o logotipo, então o logo, da ASI, normalmente se escreve assim, A, S e o I minúsculo, o I tá para interface, o A tá para actuator e o S para sensor, então fica Actuator Sensor Interface. Ele normalmente interliga sensores e atuadores até dispositivos de controle, tipicamente um CLP, e é um padrão de comunicação industrial com o nível mais baixo de automação,
atuando ali em dispositivos discretos, como eu havia comentado antes. Tá? Então, o nível de entrada e saída digital. Tá? Muitos chamam de rede ASI, tá? Eu prefiro chamar de padrão de comunicação ASI, mas dá na mesma quase. Tá? Então, é uma questão de nomenclatura. A especificação do ASI é gerenciada pela AS International, tá? Que tem sede na Alemanha. Tá? Vocês conseguem encontrar informações sobre a AS International acessando esse link que eu deixei disponível ali. Então, asinterface.net. Tá? O ASI foi criado em 1994, tá? Por essa mesma associação, então, a AS International. Tá? São associados, então, a essa associação, desculpa, tá? Diversos fabricantes, tá? Então, são 68 fabricantes, pelo menos a última vez que eu fiz a pesquisa, porque isso muda, né? Tá? E de 13 países, então, tá ali colocado, né? Então, Holanda, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, República Tcheca, Coreia do Sul, Suécia, China, Reino Unido, Bélgica, França, Japão e Itália. Tá? Fabricantes, então, desses países. Os principais fabricantes são a Siemens, tá? A Festo, a ABB, a Phoenix Contact, a Pepper Fuchs e a Schneider Electric. Tá? Dessas aí, a maioria são alemãs, né? Tá? Então, a Siemens é alemã, a Festo é alemã, Phoenix Contact é alemã, Pepper Fuchs também. A ABB, meio alemã, meio outra coisa, tá? E a Schneider Electric, mesmo com esse nome, é francesa. Tá? O ASI é padronizado pela norma internacional, então IEC 62026-2, tá? E o protocolo ASI é chamado não proprietário, ou seja, ele é aberto. Tá? Assim como a maioria das redes industriais, tá? O ASI implementa somente 3 serviços, 3 camadas com os serviços equivalentes no modelo ISO-OSI. Tá? Então, são elas a física, que é obrigatório, enlace de dados, que também é obrigatório, e a aplicação, tá? Que é obrigatório em qualquer tipo de rede. Tá? Não há necessidade de roteamento, controle de transporte, gerenciamento de sessões, interpretação e encriptação de sinal, ou seja, tá? Não há necessário serviços, então, de rede, a camada de rede, equivalentes à camada de rede, equivalentes à camada de transporte, equivalentes à camada de sessão e equivalentes à camada de apresentação. Tá? Vocês podem dizer, tá, mas a apresentação é meio obrigatória, professor, alguns serviços, né, como codificação de dados. Essas codificações de dados estão daí alocados na aplicação. Tá? Bom, a camada de aplicação define os comandos, conteúdo de dados, sequência e comportamento dos dispositivos, são chamados de estações. Tá? Alguns serviços bastante conhecidos do ASI é o Hot Swap, tá? E o Live Insertion. Tá? Então, o Hot Swap é a troca quente, tá? Que seria com a rede funcionando, a gente pode trocar um dispositivo. E o Live Insertion é colocar um dispositivo novo na rede, mesmo com ela funcionando. Tá? Então, não precisa parar para configurar, pode colocar com a rede funcionando. É essa a ideia dessas 2 características. Tá? Bom, vamos à padronização do meio de comunicação, tá? Que é o serviço equivalente, então, na camada física do modelo ISO-OSI. Normalmente a gente encontra, sim, também na documentação. Tá? Então, tem lá a camada física, e aí explica, então, o que tem de padronização do ASI para essa camada. Tá? Então, na camada física é utilizado como meio de comunicação um cabo, tá? Um cabo que é chamado de flat cable polarizado. Tá? Então, normalmente esse cabo é amarelo, tá? Então, está descrito aqui com desenho, né? Então, normalmente esse cabo aqui com desenho, tá? Vocês podem ver 2 condutores aqui, né? Tá? Então, tem uma isolação amarela e 2 condutores, né? Então, um com isolante azul e o outro isolante marrom, tá? Esses condutores, eles ficam sempre na mesma posição dentro do cabo, então eles não são trançados, eles são paralelos sempre, tá? E
esse cabo aqui é polarizado, ou seja, esse condutor está sempre no mesmo lado e esse condutor também está sempre no mesmo lado. E isso é identificado através de um chanfro que tem no cabo, que eu já vou mostrar para vocês. Esse cabo normalmente é chamado de yellow cable, de 2 fios. Tá? Os condutores são de área, então, equivalente ao da AWG16. Tá? Esses 2 condutores são utilizados para comunicação de dados e também alimentação de dispositivos. Tá? A alimentação se dá por 24 volts CC, tá? Com corrente máxima de 8 amperes, mas normalmente utilizando 2 amperes. Tá? O normal é 2, máximo 8. Tá? Esse cabo é não blindado, tá? E normalmente ele ganha esse código aqui. Então, H05VV-F 2X 1,5. 1,5 que é o do AWG16. Ok? Bom, existem diferentes cores para diferentes extensões de operação do cabo do ASI. Tá? Então, o mais comum é o amarelo, tá? Mas ele pode ter também a isolação por fora, né, do cabo polarizado, então preto e vermelho. Tá? O amarelo é o comum, então, tá? O preto é quando os dispositivos necessitam uma fonte adicional de 24 volts, e o vermelho é quando o dispositivo necessita uma fonte adicional de 230 volts. Tá? 24 volts CC, 230 geralmente em CA, né? Bom, como é que é a conexão, tá, com esse cabo? Tá? A conexão se dá através de conectores chamados de vampiro. Tá? Então, ele tem esses 2 dentinhos, né, que mordem o cabo. E aqui dá para a gente ver, então, nessa figura, tá, a isolação, tá? O chanfro, que eu falei para vocês, que é como se fosse uma aba do boné, né? Tá? Então, sabe que normalmente o boné a gente usa para frente, né? Então, com a aba para frente, né? Então, normalmente a gente sabe qual é que é a parte da frente da cabeça e a parte de trás da cabeça, tá? Só pela aba do boné, né? Claro que dá pra gente utilizar a aba contrária, né? Mas, bom, fato que dá pra gente saber, então, qual é o condutor que está mais perto da aba. Tá? Então, é o marrom, que vocês podem ver aqui, né? Tá? E o azul aqui que está mais longe da aba, né? Esse estilo de conexão, então, vampiro ou piercing, tá? É simples e seguro. Ele dá uma classe de proteção IP67, tá? Mesmo após desconexão. Isso se deve à estrutura desse material aqui, então, isolante, né? Que é bem interessante. Mais para frente eu vou mostrar até, inclusive, um vídeo onde vocês conseguem enxergar, então, como é que esse material funciona, né? Para fechar, digamos assim, um buraco depois da desconexão. Os conectores normalmente, então, são com esses pinos, né, bem pontiagudos, né, geralmente são chamados de conector vampiro, então, né, o pino fura o isolamento amarelo e fura a isolação do condutor lá azul e do marrom, né. Tá? Então, aqui normalmente o cabo aqui não é sólido, né, é malha, né, é uma malha. Aí esse conector, então, desculpa, ele morde lá e faz o contato, então, com esse condutor elétrico. Tá? Normalmente nos dispositivos se tem um suporte, né, onde o cabo só encaixa na forma, então, que a aba fique na posição correta. E aí os conectores, então, esses pinos aqui que mordem o cabo, eles vão morder exatamente na posição onde os cabos estão. Bem interessante essa ideia, né? Bom, então, são 2 condutores, como eu falei antes, né? A comunicação é diferencial entre o condutor com isolação marrom e o azul. Tá? O marrom é o positivo e o azul o negativo. Então, a diferença então está do marrom para o azul. Tá? Características do cabeamento. Tá? Com esse cabeamento, a gente pode ter comprimento máximo de 100 ou até 300 metros se a gente utilizar extensores repetidores. Tá? Se vocês lembrarem lá quando eu comentei na camada física do modelo ISO-OSI, né, eu falei que sempre
seja qual for o meio físico utilizado, sempre vai ter uma limitação física. Tá? A limitação física aqui, para esse cabo, é 100 metros, 100 repetidores, ou até 300 metros, se utilizar um repetidor extensor. Tá? Esse cabo, né, não requer terminação, tá? Então não precisa colocar nem capacitor, nem resistor para fazer o casamento de impedância no cabo. Tá? E a topologia de conexão, tá, dos dispositivos nesse cabeamento, ela é livre. Tá? Então pode ser, aqui como eu coloquei, então, em árvore, tá? Esse aqui é o normalmente chamado em linha, né? O daisy chain. Aqui o barramento com derivações, tá? E aqui tudo misturado, né? Então um pouco barramento com derivações, um pouco árvore e alguma coisa do tipo. Então a gente pode utilizar qualquer uma dessas variações no ASI. Tá? Bom, esse cabeamento, tá? E essa estrutura de topologia de comunicação, conexão física, tá? Do ASI, então, apresenta então a evolução bem interessante na questão da comunicação então, em redes industriais. Né? Então aqui tem uma ilustração, né? Que eu peguei no próprio material do ASI. Tá? Vocês podem ver, antes de 1990, tá? A gente tinha dispositivos então conectados até num terminal. Às vezes tinha um barramento estruturado aqui, né? Tá? Com mais informações, né? Dentro desse barramento, desse cabo aqui, né? Mas normalmente era sempre conexão ponto a ponto, como está aqui, né? Colocado, né? Aqui tinham então um multi-core cable, então cabeamento com múltiplos núcleos, né? Tá? Mas ainda ponto a ponto, em 1991. Em 1993, tá? Criou-se a ideia do Field Bus, tá? Mas se ainda tinha a ideia de derivações com cabos ponto a ponto. E o ASI, criado em 96, né? Limpou essa ideia, digamos assim, dos cabos, né? Então tirou essa ideia de ponto a ponto e deixou sempre um único cabo para fazer a conexão. A gente podendo utilizar aí múltiplas topologias, sendo que, obviamente, o barramento é que economiza mais cabo. Tá? Então, em comparação com outras tecnologias de redes industriais, o ASI é bem mais simples, né, o cabeamento. E também custo também é menor no cabeamento. Tá? Bom, além da comunicação diferencial, é utilizada uma codificação de linha, tá? Para o envio então dos dados no ASI. A codificação de linha utilizada é o Manchester. Tá? Lembre do Manchester, então, é a fusão com um clock. Tá? Então a gente vai ter sempre uma passagem por zero, tá? Seja em tensão, seja em corrente, tá? E isso pode ser utilizado como sincronia, tá? Do receptor clock. Então, né? Aqui os níveis do sinal do Manchester são de mais 2 volts a menos 2 volts, tá? Então, se vocês forem lembrar, né, a gente tem alimentação, né, 24 volts, né, num dos cabos, provavelmente no marrom, e 0 volts no azul. A comunicação está na diferença, então, óbvio, se a gente não tiver comunicação, vai ser sempre 24 volts. Se a gente tiver comunicação, vai ter uma variação ali no positivo. Tá? Essa variação vai ser de 2 para mais, 2 para menos. Lembrando que o Manchester é equilibrado, então, né? Então, a porção positiva vai ser compensada pela porção negativa e a média vai ser 0. Tá? Então, também o ciclo do bit ali é bem pequeno, tá? Então isso não interfere na alimentação dos dispositivos. Aqui está uma ilustração de como se constrói, então, a codificação de linha Manchester no ASI, né? Vocês podem ver, tem uma sequência de dados digitais aqui, isso aí resulta então numa variação de corrente, resulta numa variação de tensão, quando se recebe lá, se pode capturar os pulsos, né? Invertendo, não invertendo, e assim se reconstruindo o sinal digital no receptor. Tá? Um pouco eu já comentei isso lá na camada física do modelo SWOT, então vou passar mais rápido aqui a ideia para vocês. Bom, além disso, tá?
o ASI, então, padroniza os serviços da camada enlace de dados, tá? Equivalentes do modelo OSI. Tá? Então, lembrando lá que serviços da camada enlace de dados, um deles é o método de acesso ao meio, tá? Compartilhado. Tá? Então, o MAC, né? Medium Access Control. Tá? E o ASI utiliza, então, o que a gente chama de mestre-escravo. Tá? Então, existe um mestre que controla toda a comunicação com múltiplos escravos. Tá? Então, aqui está ilustrado nessa figura, a gente tem um mestre, ele que controla toda a comunicação, geralmente ele é o controlador também, o CLP, tá? E a gente pode ter múltiplos escravos. Tá? O mestre faz solicitação para um escravo, esse escravo, obviamente, é identificado com o endereço, tá? Uma vez que esse escravo, que o mestre solicite ao escravo 1 identifica, então, que foi feita uma solicitação para ele, e aí ele responde a essa solicitação. O mestre, quando recebeu a resposta desse escravo 1, pode partir para uma pergunta para um segundo escravo, e assim por diante. Então, o ASIC é mestre-escravo com o que a gente chama de polling, né? Então, ele vai do primeiro ao último escravo, sejam quantos escravos forem, e depois que terminou o último, começa do primeiro de novo, cíclico, né? Toda essa ideia. No ASI pode-se ter 31 escravos em uma linha, na versão 2.04, ou 62, o dobro, né? Na versão 2.11. Tá? Por que eu coloquei as duas versões, né? Então, obviamente, né, que a gente pode encontrar as duas versões na indústria, tanto a 2.04 quanto a 2.11. Tá? 2.11, óbvio que é mais recente. Tá? O tempo de ciclo, tá, no ASI é de 5 milissegundos, ou seja, se a gente tiver 31 escravos, desculpa, numa linha, tá, o mestre vai conseguir falar com esses 31 escravos dentro de 5 milissegundos. Rápido, né? Porque as mensagens são bem pequenininhas. Ou falar com 62 escravos dentro de 5 milissegundos. Também. Tá? É sempre o mesmo tempo. Então, para o ASI funcionar, tem que ter dispositivos de operação, então tem que ter uma fonte de alimentação, tem que ter cabos, tem que ter um mestre e tem que ter pelo menos um escravo. Esses escravos podem ser aqueles que têm entrada e saída digital ou um dispositivo que tenha o chip ASI integrado. Já vou comentar com isso para vocês. Então aqui está o chip ASI integrado, que faz toda a parte da inteligência, então, do protocolo e da rede, né? No ASI esse chip é chamado de ASIC, tá? Nas outras redes também, né? E aí a ASIC está para Application Specific Integrated Circuit, tá? Esse é o cérebro do ASI, tá? E esse ASIC ele foi desenvolvido então pela ASI Association, tá? Aqui está um exemplo então de um circuito integrado, o AMS 9526 VGG ASI, tá? Esse aqui é um circuito integrado então que faz a parte de processamento, né, do protocolo ASI, tá? E compatibilização também com o meio físico. Bom, então como eu falei para vocês, né, os escravos ASI, a gente pode ter 31 em uma linha na versão 2.04 ou 62 na versão 2.11. Cada escravo pode ter 4 entradas digitais, tá? e 4 saídas digitais no mesmo escravo. Então pode somar, né? Tá? Isso faz então com que a gente possa ter no máximo 248 entradas e saídas digitais. Tá? Cada escravo também pode ter 4 bits de parâmetros. Já vou comentar sobre o que pode ser utilizado como parâmetro. Tá? E pode-se utilizar I/O analógico, embora não seja recomendável, já que o ASI é para dispositivos discretos. No ASI tem endereçamento automático na conexão ao barramento, chamado Live Insertion, né? Aqui está uma rede típica do ASI, tá? Onde a gente vê então o mestre, tá? Que é o controlador, tipicamente CLP, tá?
Esse mestre, então, vai ter uma interface lá ASI. Aqui a gente conecta um cabo ASI. E aí, geralmente a gente tem um barramento. Tá? É o mais comum que se tem, né? Ah, professor, pode usar outra coisa? Pode, tá? Mas normalmente é barramento. Tá? O barramento tem geralmente numa ponta aqui a fonte de alimentação, já que os dispositivos vão ser alimentados pelo próprio barramento, a gente tem que ter uma fonte. Tá? E aqui, múltiplos dispositivos, né? Vocês podem ver, né? Aqui a gente tem um dispositivo ASI e aqui um bloco, tá? De terminais de dispositivos ASI. Tá? Esses dispositivos ASI geralmente são bem simples, né? Tá? Elementos discretos, como eu comentei antes. Tá? Então, aqui um sinalizador, um sensor, por exemplo, um atuador, né? Desculpa, com botões só, né? Tá? E sensores luminosos e assim por diante. Sensores de proximidade, sensor de indutivo, sensor capacitivo, sensor de fim de curso, essas coisas assim, normalmente é o mais comum de se utilizar num ASI, numa rede ASI. Ok? Bom, então tá aqui elementos típicos da rede então, do ASI. Então a gente tem o controlador, que ele vai ser o mestre, tá? E a gente pode ter um concentrador de informações, né? Tá? Mas não é obrigatório isso no ASI. E a nível de ASI mesmo, a gente vai ter múltiplos escravos, né? Que são geralmente pequenos sensores e atuadores. Tá? Então, a comunicação ASI se dá então entre esses dispositivos a nível de campo e entre os dispositivos e o nível de controle. Obviamente falando com o mestre. Ok? Bom, como é que é a comunicação no ASI? Como é que é a transação de mensagens? Normalmente, então, o mestre faz uma solicitação e o escravo responde. Tá aqui colocado, então. O mestre manda um comando, tá? Depois tem uma pausa e depois tem a resposta do escravo. Depois uma pausa e depois outra solicitação do mestre para outro escravo, por exemplo. Tá? A solicitação do mestre, ou master command, como está aqui, tá? É criado então um pacote de dados. Tá? Geralmente aqui está chamado de pacote de dados, né? Mas isso aqui é um quadro, né? Tá? Um quadro com um comando, então ASI. Esse quadro tem 14 bits. Tá? Então bem pequeno, vocês podem ver, né? A pausa, tá? Tanto para deixar o sinal de ser transmitido, seja qual for o comprimento do cabo, quanto para processamento dos próprios dispositivos para recebimento. Então, normalmente é de 3 a 10 bits. Tá? Depois, a gente tem uma resposta do escravo com 7 bits. Tá? Depois, 1 a 2 bits, então, para tempo de transmissão e processamento do mestre e outra solicitação do mestre. Tá? O período de bit, ou tempo de bit, é 6 microsegundos, tá? O que, se a gente fizer a conversão, aqui vai dar uma taxa de transmissão de 166,7 kilobits por segundo. Tá? E uma transação normal no ASI, então, solicitação do mestre e resposta do escravo, leva 14 mais 3, vocês podem ver aqui, né? Se fosse o mínimo, 7 mais 2, tá? Tipicamente 26 tempo de bit. Isso que dá 156 microsegundos. Por isso que vocês vão chegar lá nos 5 milissegundos de tempo de ciclo, tá? No ASI, né? Porque as transações entre mestre e escravo aqui são bem pequenininhas. Ok? Obviamente, né? Que como o ASI sendo um protocolo aberto, tá? Que a gente tem informação, então, de como é que é a estrutura, né, do quadro no ASI. Aqui está a estrutura do quadro do mestre. Esse quadro do mestre é chamado de Master Request, tá? Ou seja, a solicitação do mestre. Tá? Ele é composto, então, como a gente viu, como eu acabei de mostrar para vocês, por 14 bits. Tá? Sendo o primeiro bit, tá? O start bit, tá? E o último lá, o stop bit. Tá? Start bit por convenção,
tá? Nível lógico 0, stop bit por convenção, nível lógico 1. Depois a gente tem aqui o chamado SB, tá? Que também é start bit, eu já vou comentar com vocês então, tá? Bom, então start bit e end bit, como eu coloquei aqui, ou stop bit, tá? E esse PB aqui é o parity bit, tá? Então bit de paridade, tá? No ASI, a paridade, na verdade, de todo esse quadro aqui, a checagem de erro, então, do quadro, tá? É com paridade par. Em inglês aí, even, né? O SB é o system bit, tá? E ele pode receber, obviamente, dois valores, tá? Se for um comando do mestre, tá? Ou 0 se for uma mensagem de dados, uma mensagem com endereçamento ou uma mensagem com parâmetros, tá? Aí não é um comando do mestre, é outra coisa, tá? Normalmente, né, o mais comum aqui, quando se tem transação normal entre mestre e escravo, é um comando, tá? Mas a gente pode estar setando o endereço, por exemplo, ou setando parâmetros, ou mandando outros tipos de dados, tá? E aí o system bit é 0. Depois a gente tem 5 bits, né, para endereçamento, tá? Já que o mestre manda para especificamente um escravo, esse escravo tem um endereço, tá? E aí, normalmente no quadro do mestre, são utilizados 5 bits para endereço. Lembrando que isso na versão com 31 escravos, né? Se for na versão com 62 escravos, obviamente tem mais um bit aqui, né? Então, vou comentar só na versão 2.04 e aí vocês têm a noção geral, né, do ASI se for na 2.01, 2.11, desculpa, aí só vai inserir mais um bit aqui, né, no endereçamento. Tá? Então normalmente são 5 bits, tá? Se for colocado, por exemplo, 00001, tá? É o endereço 1, se for 11111 é o endereço 31, tá? Bem simples. O 0 é reservado para a função de endereçamento automático, tá? O 0 tipicamente é utilizado quando a gente coloca um dispositivo novo que ele não tem endereço ainda. Então ele vem pré-configurado com endereço 0. Em algum momento o controlador vai identificar que tem alguém com endereço 0 no barramento. Como é que ele identifica? Perguntando. Normalmente. Tem alguém com endereço 0? Daí, se tiver alguém com endereço 0, que não é para ter, ele vai ganhar um outro endereço que não 0. O mestre que faz essa configuração, então, automática do dispositivo. Tá? Então, 5 bits para endereçamento, chamado de address bits, tá? E outros 5 bits para parâmetros, tá? Chamado message parameter bits. Tá? E, bom, esses 5 bits aqui dependem da mensagem. Tá? Se for um comando é alguma coisa, daí dependendo do que é o comando, se for setar endereço, daí obviamente é o endereço que vai estar colocado aqui. Se for parâmetro, esses são os parâmetros que vai estar colocado aqui. Então aqui é meio coringa, né? Óbvio que vai depender aí do tipo de mensagem. Ok? Bom, aqui eu vou colocar um exemplo de quadro do mestre, só para vocês terem uma ideia. Tá? Começando lá com o start bit, então, em 0. Depois o system bit em 1. Lembrando que o system bit em 1 é um comando, tá? Então tá aqui. E lembrando a paridade aqui. Então vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número de 1s, né? De toda a mensagem, sem o stop bit, obviamente, né? E o start bit, esses não contam. Contam só esses que estão antes, então, do parity bit, tirando os de sincronia aqui, né? Tá? Já que é um meio assíncrono, o ASI. Tá? Então, a gente tem 6 número de 1s. 6 é par. Logo, a checagem de erro aqui, do bit de paridade, se é par, é 0, para manter o número de 1s par. Se fosse 5, né, ia ter um 1 aqui para deixar em 6, que é par. Ok? System bit em 1 significa então que é um comando do mestre, tá? Endereçado então para 01010. Tá? Convertendo isso aqui para decimal, né, seria para um escravo de endereço 10. Tá? E aqui os message parameter bits,
tá? Dependem aí do comando que a gente vai passar, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? A codificação Manchester aqui, né? Vocês vão ver assim, né? Tá? Então, colocado da seguinte forma. Aqui o codificação para o bit nível lógico 0, que é o start bit, tá? O system bit, codificação nível lógico 1, tá? A transição é totalmente diferente, tá? E a transição dos demais, tá? Lembrando aqui que esse nível de tensão aqui é 2 volts e esse aqui menos 2 volts. Então, se for, obviamente, né? Se for com sinalização diferencial entre marrom e azul, lá, geralmente a gente coloca esse nível de tensão aqui no cabo marrom, né? Tá no condutor marrom. Então, aqui nesse período de tempo, bem pequeno, aqui, meio tempo de bit, 3 microsegundos, né? Se não me engano, comentei com vocês que o tempo de bit é 6 microsegundos, então isso aqui é 3 microsegundos, tá? Fica em 22 volts lá. E aqui, outros 3 microsegundos, tá? Do restante do tempo de bit, tá? Vai ficar em 26 volts. A média vai ser 24. Assim como a média vai ser 24 para o restante dos bits. Tá? Então não altera isto. Ok? Aqui então a estrutura de um quadro do escravo, que seria um slave reply. Tá? Lembrando que ele tem de novo 7 bits, tá? Como eu comentei. Start bit, tá? End bit e o party bit, obviamente também na paridade par. Né? E tem outros 4 bits aqui para a resposta do escravo. O que são esses 4 bits? Depende do que o mestre solicitou. Tá? Só para vocês terem uma ideia. Agora vamos então à questão da comunicação ASIE. Então, que tipo de comandos, tá, que tem no ASIE? Tá? Tem os comandos então para leitura e escrita, esses são chamados de Data Exchange. O comando para designar endereço, que é chamado de Assign Address. O comando para mudar parâmetros, Write Parameter. O comando para ler estado, Read Status. E o comando para reiniciar o estado do escravo, que é chamado Reset. Tem outros, tá? Mas esses aqui são os principais. Tá? Vamos ver então do leitura escrita, que é o Data Exchange. Tá? Tipicamente esse comando então solicita a leitura das entradas do escravo e escreve as saídas. Tá? Então, no único comando faz essas duas coisas. Solicita as entradas e escreve as saídas. Tá? Então, o quadro mestre tem a seguinte estrutura, então, para esse comando. Tá? Start bit em 0, System bit em 0, tá? Que diz que é uma mensagem de dados. Tá? E aí aqui os 5 bits seria o endereço do escravo, obviamente, né? Tá? Aqui o endereço do escravo. O primeiro parameter bit aqui em 0 para esse tipo de comando, Data Exchange, tá? Em 0. Por quê, professor? É padronizado. Tá? Esse aqui vai ser 0. E os outros 4 bits aqui vão ser, obviamente, as saídas digitais de escrita, tá? Que o controlador, tá? No CLP, no caso, está escrevendo. Ele vai dizer, ó, eu quero escrever, sei lá, 0011. Aí ele vai mandar esses bits aqui para escrita lá no escravo. Tá? O escravo, quando receber essa mensagem aqui, além de escrever nas saídas, ele vai responder com as entradas. Como é que ele responde? 0 lá pro start bit, né? E depois os 4 bits na sequência, que são de parâmetros, né? Tá? Do quadro do escravo, tá? Vão ser as entradas. Então, I3, I2, I1 e 0. Digamos que fosse 1, 1, 0, 0. O party bit e o stop bit. Então, bem simples, né? Vocês podem ver que são quadros simples para comandos bem simples, de leitura e escrita discreta. Tá? Um outro comando interessante aqui para a gente ver é designar endereço. Então, Assign Address. Tá? Nesse caso, o mestre envia endereço para o escravo
tá? Que no momento, obviamente, ele está com o endereço 0. O quadro mestre é da seguinte forma, então, start bit em 0, stop bit em 1, party bit vai depender do conteúdo da mensagem, o system bit aqui vai estar em 0, que é para endereçamento, tá? Para quem? Para o escravo que está com o endereço 0, obviamente, tá? E aqui os parâmetros, os bits e parâmetros, então, do quadro do mestre vão ser, obviamente, o endereço que a gente vai escrever no escravo. Então, A4, A3, A2, A1, A0. Esse aqui é o novo endereço. Tá? Party bit e assim por diante. Tá? A resposta do escravo a esse, digamos assim, comando, tá? É uma confirmação. Tá? É um ACK. Tá? Como é que é a confirmação no ASI? Bom, tá aqui. Tá? Então, o ACK no ASI aqui é sempre 0110, tá? Que é o 6 em hexadecimal. Tá? Bem simples aqui para vocês verem. 6 em decimal também, tá? Só para vocês terem uma ideia. 6 em hexa, 6 em decimal também. Ok? Bom, só para vocês terem uma outra ideia, então, do comando aqui mudar parâmetros, que seria o write parameter, ou escrever parâmetros. Ele parametriza funções do escravo, como a ativação de timer, mudar a sensibilidade do sensor, etc. Como é que é a estrutura do quadro mestre? Então, system bit em 0, para mudança de parâmetros. Aqui o endereço. O primeiro bit de parâmetros do comando está em 1. Tá? Então, se vocês forem comparar lá com o leitura escrita, né? Data exchange, aqui estava em 0, né? Aqui nesse comando que é diferente, o write parameter, aqui está em 1. Tá? E os parâmetros que ele vai escrever estão aqui, né? P3, P2, P1, P0. Ok? Bem simples, né? Ok? O que o escravo responde? O escravo responde com echo dos parâmetros, ou seja, o que o mestre mandou, ele vai responder exatamente o que o mestre mandou de volta para o mestre. Assim o mestre sabe que foi setado corretamente. Bem simples, né, pessoal? Tá? Tem um outro comando aqui, ler estado, tá? Do dispositivo, é o read status. Tá? Aqui está o quadro do mestre, system bit aqui em 1, tá? Endereço, tá? E aqui, como a gente vai ler, né, tá? Tem que colocar bits, então, de acordo com o comando. Então, o comando aqui, no caso, é 11110, que seria o comando read status. A resposta do escravo se dá na forma de flags, tá? Então ele vai responder com o status de acordo com as 4 flags de status que ele tem lá, S3, S2, S1, S0, tá? Que são flags ou bits de status. S0 está para indicar se novo endereço foi configurado, S1 indica se algum erro de paridade foi detectado pelo escravo, que pode acontecer, S2 indica se algum erro de fim de mensagem foi detectado, também pode acontecer, e isso o escravo pode dizer, opa, eu estou recebendo mensagens com erro. A flag aqui está setado que houve erro. S3 indica que algum erro na leitura da memória interna do escravo ocorreu. Tá? E assim o mestre tem uma leitura aí do status do dispositivo. Claro que o ideal é que todas essas flags aqui estejam em 0. Tá? Tem um outro comando também, o de reset, ou reiniciar estado, tá? Que está aqui colocado, então, né? Por padrão, né? Reiniciar escravos, reinicia com as saídas em 0 e os parâmetros em 1. Tá? O system bit aqui é em 1, tá? Aqui o endereço, então, em azul, vocês podem ver aqui, e os bits do comando são 11100. Vocês podem ver que é diferente do comando anterior, que era 11110. Né? Sempre vai ser diferente. Tá? A resposta do escravo aqui se dá através de uma confirmação, né? Um ECK, que era exatamente igual lá a de setar o endereço. Ok? Bem simples, né? Os comandos do ASI. Bom, quais são as vantagens de se utilizar o ASI? Tá? O preço normalmente é bem baixo, tá? Se comparado com outros tipos ou outras tecnologias de rede, tá? A nível discreto.
Ele é confiável sobre as mais severas condições, tá? Possui diversas classes de segurança, IP67, IP20 e assim por diante. Pode ser utilizado para controle tempo real, tá? Ou seja, porque ele é uma rede determinística, a gente sabe quando vai ocorrer as transações de dados, tá? O mestre que controla, né? E se o mestre manter a sincronia ali, vai ser determinístico. Como o mestre geralmente mantém, então é determinístico. Tá? Pode ser utilizada para múltiplas aplicações, geralmente discretas, tem uma facilidade na instalação, facilidade de expansão e é bastante flexível. Tá? Bom, passar um pequeno videozinho aqui para vocês, tá? Sobre o ASI, é um videozinho da Siemens, eu vou deixar o link desse vídeo completo do YouTube, da Siemens, que tem no YouTube, tá? Para vocês. É um videozinho de 4 minutos. Vou passar aqui para vocês verem.
Bom, vocês viram um videozinho aí da Siemens, então, né? Óbvio que ressalta as vantagens do ASI, né? Questão de configuração. Para quem não sabe, o TIA, né? Ou TIA, né? TIA Portal é o software configurador, né? Da Siemens, tá? Pode ser utilizado tanto para ASI quanto para Profibus, Profinet e assim por diante. As tecnologias da Siemens, tá? E é bem fácil, né? Realmente a integração, tá? Num outro vídeo, inclusive, eu mostro um exemplo, né, de integração, tá? E configuração do dispositivo do ASI, ok? Vamos seguir aqui, tem um outro videozinho, então. Esse videozinho é da IFM, uma outra fabricante, tá? Sobre o ASI. Tá? Interessante nesse vídeo que mostra justamente, então, como que é feita a conexão, tá, de um dispositivo novo no cabo ASI. Tá? Então, bem simples de mostrar. IFM Electronic, close to you. Millions of valves are used in food and process industry applications. Today, 80% of all new installations are equipped with ASI. From an economic point of view, ASI is the most reasonable system when it comes to wiring. ASI is an easy way to combine binary sensors and actuators with field buses and controllers. With a sales and service staff comprising more than 1,100 employees, we at IFM Electronic are represented on all continents. Our experts are familiar with the regional conditions and support our customers in a personalized and reliable way. Our exceptionally wide product range meets the specific requirements of individual industries by creating valuable customer solutions. We have developed special ASI products for process valve wiring. Here are just a few of the highlights. Flat cable insulation displacement connectors in different stainless steel designs can be connected at will by means of two-wire ASI cable. Consequently, M12 units can be connected without further cable assembly. On the one hand, our gateways provide for an easy connection to all important field buses and controllers. On the other hand, each valve top with ASI connection can be attached, for example, by means of our valve top PCB. This makes it possible to control up to 124 process valves per gateway. Both control and feedback signals, as well as the ASI power supply, only need the famous yellow cable. Stainless steel splitter boxes open the installation for the connection of standard sensors and further ASI participants in extremely wet areas. IFM Electronic, close to you. Bom, pessoal, interessante de ver esse vídeo aqui é justamente a conexão ali, né? Ele fala do famoso cabo amarelo, né? Aí algumas características, né? Do ASI, né? Vocês podem ver ali, ó, as caixas de junção, né? Os quadros, né? Onde tem as conexões. Uma coisa que eu não comentei justamente é sobre os conectores, né? Do ASI, né? O ASI deixa bem aberto isso, então pode-se utilizar diversos tipos, tá? Então por isso que eu não especifiquei quais que são utilizados. Ok? Vamos lá. Bom, seguindo, tá? Eu tenho mais um vídeo para mostrar para vocês. É sobre a configuração, então, dos dispositivos ASI, tá? Uma ferramenta de configuração. Aqui eu vou utilizar um vídeo da Siemens, tá? Que é sobre o TIA Portal, então, né? E uma explicação justamente de um equipamento ASI, tá? Didático, né? Mostrando a configuração. O vídeo é um pouco longo, tá, pessoal? 9 minutos, na verdade, tá? Mas eu vou pular uma parte, 6 minutos, 4 minutos do vídeo eu vou pular, porque na verdade aí ele fica falando umas outras coisas, tá? Eu vou pular enquanto estiver passando, então, tá? E vai ficar claro, então, para vocês as partes importantes, certo? Para quem quiser ver o vídeo completo, basta procurar aqui na descrição, né, do vídeo, né? Vai estar o link lá para vocês, ok? Vamos lá.
ability to be able to easily add an OSI network to your current machine design can be a huge benefit to any machine builder. Let me show you how easy it can be. As you can see, here's my current controller and HMI panel. This is what we want to add, this OSI network to. So here's the master, an I/O block, a start-stop station, as well as a signal column. So that's the task. The first step is that we come over to the actual hardware configuration. Here's the actual controller itself. I have the little filter box checked in the hardware catalog, so that means only the available parts that go in that rack are available to us. I can easily find it. It's the OSI master. Here it is. Give focus to it. Drag and drop it into the project. Now that's done. Let me go to the network view. And as you can see, I do have my current HMI and controller on Profinet, and I also have the OSI master. How about the field devices for the OSI network? Well, from a global library perspective, I have the ability to build up my entire network of all my field devices, including attributes. I can actually go back and save that to the global library, and every single time I have a new project with that exact same type of field device, I pull in the project and you're done. So let's go to the global libraries. Let's go grab the first I/O block, drag and drop it in. If I want to change an attribute, just give focus to it, right click and go to properties. I want to change his address to 19A here. That makes sense, right? So let's go down and find the 19A address. Perfect. Attributes changed. Okay. How about these signal columns? Drag and drop him in. And then last but not least, start-stop station. Okay, so how about networking? Well, all I got to do is mouse over any one of these interfaces, drag it up to the master and let go. And let me go grab the next one. And as you can see, just like Profibus and Profinet, networking can be that easy. So now I've got my hardware done and my networks. How about code? Well, the first thing I'd like to do is go to the master, the actual controller itself, go down to properties. Let me go down to system and clock memory bits. And what I want to do is I want to enable the clock memory bits because I want to use this later so I can actually pulse something. Enable it, and let me actually choose a byte here of 649. And as you can see, I have my clock underscore and whatever hertz I want to use for my pulses. I just need to remember that for later for my tags. Well, let's go back to the program blocks. Let's go add new block, organizational block, that's correct. Click OK. Accept the default name, that's no problem. Now I want to do a fill-in circuit here. Let's go grab a normally open contact, normally closed, as well as a coil. And let me go complete the fill-in circuit with another normally open and tie it in. So now my code is done. So just like the hardware configuration I had for my field devices in the global library, I can do the exact same thing for a tag database. I can create it once with the exact data structure I want to use, save that global library, and reuse that, creating engineering efficiencies in your daily work. Well, let's go to libraries, go to simple OSI tags. Let's drag and drop it over to PLC tags. Here they are down here in the details view, so now I can start programming. Go drag and drop stop into the code, to the normally closed contact, start to the normally open, and go drag and drop motor 1 to the coil, go click on control and drag it back over, and now I have a completed start-stop fill-in circuit. How about actually doing some enunciation? Well, all I want to do is create some new networks, go grab a normally open contact, as well as a coil. I want to go over here to network 2 and just copy and paste this in a couple of times and create 3 networks. Now that I've done that, I'm going to go give focus to them, and I want to use the motor 1 coil as anything to use in our normal code to enunciate. If that coil is actually pulled in, that means we're going to enunciate something, start, stop, whatever. Well, all I got to do is go grab him, drag and drop him in, and I want to go grab start stop tag for this exact start stop station, because you see I have one actual LED, and if it's high, you're going to see it turn on. If it's low, it's going to be turned off. So let's go grab that tag for our start stop station. There it is. I can go back and grab the motor 1, click on control and drag it down. I can actually do that twice. So now I want to enunciate with our signal column. So let's go grab machine run, drag that over to our next coil, and then machine stop is our next one. However, I have to have the inverse state for our yellow LED, and what I need to go do is change that contact to a normally closed contact. Okay, so I've got all my code enunciation. How about faults and diagnostics? Well, I've got one more line here. What I want to do is go grab the fault LED here, and it just happens to be the red LED in this particular configuration.
And I also want to actually go find the compare value in our code. There it is. Give focus to this user constant, drag and drop it in. Now our code is complete. Just give focus to the main CPU and click the download arrow button. So now it's going to compile the fact that we have this new hardware configuration, including the Aussie network and all the field devices, as well as all the new code and the diagnostics that we just created for this particular system. The load button is now available for us to hit. Now it's going to load everything we just compiled and created for this Aussie network into the actual CPU itself. Once it's finished loading, we should see some green LEDs. I can click Finished. As you can see now, the entire system's up, fully functional. All I got to do now is go here and see I can hit the start-stop station. Everything runs the way it's supposed to. And in fact, I can go over and fault out the Aussie network. And this is the actual input for our start-stop station. It should fault. So the fault logic is working the way it should be. And the beautiful thing about this HMI is I went to service support and downloaded faceplates and function blocks for additional Aussie diagnostics. And this is completely free of charge. If I come over here to faceplate and hit Start Aussie Diagnostic, as you can see, I do have a fault on address 5. That is the start-stop station. And in fact, it's a hardware configuration error. So that means that the Aussie network is not plugged in. I was able to do this entire hardware configuration and all the programming in just a matter of minutes. Now that's engineering efficiency. Bom, pessoal, o vídeo é em inglês, né? Mas creio que a ideia que deu para vocês entenderem, né? Que a configuração ali é bem fácil mesmo, né? Tá? Então, tendo os blocos prontos ali, ele puxa, solta, né? A configuração. Os parâmetros já estão ali, a gente seleciona os parâmetros, configura o endereço, configura o programa, né? Na verdade, ele fez um ladder ali, o programinha, né? Só do ligar e desligar ali, né? Linkado com a coluna, tá? Coluna de luzes ali, né? Como se fosse um semáforo, tá? Linkado com o HMI, tá? E bem interessante, né? Para te ver como é fácil, né? Fazer a configuração. Interessante também ver a questão do Fault Diagnostics, que ele colocou ali, né? Diagnóstico de falha, né? Então desconecta um dispositivo ali, quer dizer que obviamente o mestre não vai receber respostas se mandar alguma coisa para aquele escravo, e aí por consequência isso pode gerar uma falha. Tá? Essa falha pode se alastrar, tanto fazer com, por exemplo, que a coluna tome uma determinada decisão, obviamente comandada pelo mestre, como se essa informação ser informada para interface homem-máquina, né, HMI lá, né, tá? Se tivesse um supervisório lá, também teria essa comunicação, tá? Ele acabou comentando ali também do Profinet, tá? A comunicação do computador dele com o CLP, né? Ele está programando o CLP através da comunicação Profinet, tá? Só para isso que ele está utilizando. E aí configura todo o CLP utilizando o Profinet. E aí são comandos, obviamente, do software, né, o TIA Portal com o CLP, ok? Esse vídeo inteiro, então, se vocês tiverem interesse, dá para ver lá. Acredito que no YouTube, inclusive, dá para a gente colocar closed caption, né, então legendas, né, e com alguma precisão aí consegue até tradução, se vocês quiserem saber mais, ok? Bom, seguindo. Então, obviamente, né, que o ASI não é só vantagens, né, tudo tem um outro lado, também tem desvantagens, tá? Então, desvantagens do ASI é que, obviamente, a troca de dados é de baixo nível, ele não foi feito para alto nível, né? Tá? Tem que ter cuidados com a alimentação dos sensores e dos adaptadores, tá? O campo de dados do quadro é fixo, o que torna o controle de sensores e adaptadores analógicos com mais de 4 bits de resolução complicado. Dá para fazer, mas é complicado, tá? Não é o indicado, né? E para algumas plantas muito complexas, tá? O número de escravos é baixo, né? Tá? Então, só para vocês terem uma ideia. O ASI tem uma vasta documentação, então vocês encontram diversas informações sobre o ASI. Aqui, então, eu vou mostrar para vocês o datasheet do ASIC, tá? Um user guide da Schneider e um basics, né, da Siemens.
Então, pessoal, aqui o datasheet do ASIC, então, tá? Esse ASIC aqui é um AS Interface Slave IC, ou então seja um circuito integrado para escravos de interface ASI, né? Vocês podem ver aqui informações, então, informações de funcionamento, né? Tá? Descrição geral e o funcionamento em bloco, né? Tá? Desse ASIC, né? Vocês podem ver informações aqui, então, do bloco de transmissão, bloco de recepção, né? Informações, então, sobre a pinagem e assim por diante. Vocês podem ver aqui os pinos, né? De entrada e saída, tá? Bem simples, né? Como vocês podem ver, né? Tá? O circuito integrado em si, ele não é muito complexo, vocês podem ver aqui, 20 pinos, né? Tá? E a informação dos pinos, né? Então, digamos que vocês tenham um dispositivo bem simples lá, tá? Com operação discreta, entradas e saídas, 4 entradas e 4 saídas digitais, tá? E vocês queiram fazer ele funcionar numa rede ASI, tá? Dá pra gente comprar um ASIC desses e, bom, obviamente, né, com alguma criação da placa e conexões, colocar numa rede ASI? Dá, tá? Esse aqui, usando esse ASIC aqui, esse CI, tá? Dá pra gente criar um escravo ASI, ok? Tá aqui as informações, então, é bem simples, né? Tem informações também do funcionamento, né? Do ASI, né? Vocês podem ver aqui, ciclo de leitura e assim por diante, né? Níveis de tensão e assim por diante, informações sobre esse circuito integrado. Também, tá? É bem fácil de vocês acharem, então, um user guide, tá? Do ASI. Esse aqui é de 2000, né? Então, meio antigo, da Schneider Electric. Tá? Vocês podem ver aqui, então, informações sobre o ASI. Se não me engano, até peguei algumas figuras desse user guide aqui, né? Tá? Então, informações, então, ó, essa figura aqui provavelmente eu peguei emprestado, tá? Essa aqui também, né? Para o meu material lá, né? Vocês podem ver, né? Que é um material bem interessante, né? Mostra aqui a conexão também, né? Do cabo, né? Evolução do ASI, informações de aplicações e assim por diante, né? Equipamentos que podem ser utilizados no ASI e assim por diante. Bem interessante, então, esse user guide aqui, né? Um pouquinho mais comprido, então tem 130 páginas, se vocês tiverem interesse, né? De saber mais sobre o ASI. Também tem um outro equipamento aqui, um outro documento aqui da Siemens, tá? Sobre a introdução e os básicos ou fundamentos, né? Do ASI, né? Vocês podem ver aqui também tem as informações. Então, como o protocolo é aberto, né? Muitas das coisas vocês encontram livremente na internet, tá? É uma figurinha, né? De utilização, então, do ASI. Bem fácil de vocês encontrarem esse material. Ok, pessoal? Tá? Então, o ASI serve para vocês terem um primeiro contato com uma rede industrial. Tá? É a rede bem simplesinha. Tá? Então, a gente tem que começar do simples, né? Aumentando a complexidade. Tá? Na próxima videoaula, vou mostrar uma rede um pouco mais complexa, que é o CAN. Tá? Então, sobre o ASI era isso. Tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Um abraço e até a próxima.